Bom, pensem na rotina de um estudante hoje em dia. A todo momento, a gente é bombardeado por enxurradas de informações, né? São debates acalorados nas redes sociais, discursos, propagandas. É tanta coisa que fica a pergunta: como a gente faz para saber o que realmente faz sentido e o que é pura enganação? É exatamente aí que entra a nossa protagonista de hoje, a lógica. E olha, esqueçam aquela ideia de que a lógica é só uma matéria árida presa num livro antigo. Na verdade, ela é tipo um kit de ferramentas mental indispensável para avaliar as informações do nosso dia a dia. Ela literalmente transforma a gente em verdadeiros detetives da mente, capazes de separar a verdade da ilusão. E é exatamente esse superpoder que vamos explorar neste guia educativo. Bora lá? A nossa rota de hoje é bem direta e passa por 4 pontos. Primeiro, argumentos corretos versus falácias. Segundo, vamos analisar alguns tipos de falácias. Terceiro, raciocínio dedutivo e indutivo. E, para fechar com chave de ouro, os princípios fundamentais da lógica. Então, primeira parada: argumentos corretos versus falácias. Para não cair em armadilhas e começar a construir o alicerce de um pensamento bem estruturado, o ponto crucial é entender a diferença entre esses dois conceitos. O que é um argumento correto? Basicamente é aquele onde a gente tem premissas verdadeiras organizadas numa forma logicamente válida, o que garante 100% uma conclusão verdadeira, ponto final. É tipo a matemática do pensamento, tudo bate perfeitamente. Por outro lado, a gente tem a falácia, que é um argumento inválido. É quando as premissas, por mais bonitas e convincentes que pareçam, simplesmente não conseguem sustentar a conclusão. Elas não oferecem uma justificativa lógica real. E o grande perigo é que as falácias nos enganam justamente porque elas imitam as formas válidas. Ah, e um detalhe super importante. Quando alguém constrói uma falácia de má fé, com aquela intenção explícita de passar a perna em quem está ouvindo, a gente chama isso de sofisma. A melhor forma de derrubar uma falácia é entender as engrenagens dela. Saca só esse argumento do poliglota. Premissa 1. Se eu falasse que Congo, árabe e mandarim seria poliglota. Beleza, verdade. Premissa 2. Não falo que Congo, nem árabe, nem mandarim. Verdade também. Conclusão. Logo, não sou poliglota. Olha, na prática, essa conclusão até pode ser verdade para muita gente, mas o argumento em si é completamente falacioso. E por quê? Porque não falar essas 3 línguas específicas não impede ninguém de ser poliglota falando, digamos, espanhol, francês e japonês, concorda? A forma lógica é totalmente inválida, e para provar isso a gente usa uma arma secreta maravilhosa chamada método do contra-exemplo. Vamos pegar a mesmíssima estrutura e usar o Papa Francisco. Premissa 1. Se o Papa Francisco falasse que Congo, árabe e mandarim, ele seria poliglota. Premissa 2. O Papa Francisco não fala essas 3 línguas. Conclusão. Logo, o Papa Francisco não é poliglota. Bum! O argumento desmonta na hora. A conclusão é obviamente falsa, o que prova que a estrutura do argumento não garante a verdade de jeito nenhum. E isso nos leva à parte 2, analisando tipos de falácias. Vamos avançar e explorar os truques específicos que a gente encontra por aí, porque quando a gente conhece o truque, a mágica perde a graça. Pensem naquela clássica confusão da Mafalda. O locutor da TV fala sobre acontecimentos que são de domínio público, ou seja, que todo mundo sabe. Mas a Mafalda fica revoltada achando que a palavra domínio significa que o público está dominando, controlando a situação. Essa é a nossa primeira armadilha, a falácia do equívoco. Ela acontece justamente quando a gente usa a mesma palavra ou expressão em sentidos completamente diferentes dentro de um mesmo raciocínio. Fica parecendo um argumento inteligente, mas na verdade é só uma grande confusão lógica. E as armadilhas não param por aí. Vamos colocar mais 3 no nosso radar. Primeiro, a falsa causa. Esse é o erro de assumir que, só porque uma coisa aconteceu antes da outra, a primeira causou a segunda. Tipo, o João tomou mel e depois pegou pneumonia. Logo pegou pneumonia porque tomou mel. É absurdo, né? Transforma um mero acidente numa causa. Depois, temos a comparação indevida. É quando ignoram as diferenças gigantescas entre duas coisas. Por exemplo, o ser humano e o jabuti são animais. O ser humano é racional. Logo, o jabuti também é racional. A premissa de que ambos são animais não sustenta que eles tenham a mesma característica intelectual. E o terceiro é a petição de princípio, que é basicamente ficar andando em círculos. É tentar explicar um fato usando o próprio fato. Imagina um advogado que diz que não tem clientes porque não tem experiência, e não tem experiência porque não consegue clientes. O argumento não sai do lugar. Terceiro ponto do nosso guia: raciocínio dedutivo e indutivo. Agora que a gente já sabe identificar os buracos nos discursos, vamos olhar para as fundações sólidas do pensamento. Existem 2 grandes vias expressas do raciocínio lógico. De um lado, a dedução. A dedução funciona como um funil. Ela parte de uma premissa geral, uma regra bem ampla, e vai afunilando até uma conclusão particular. Se as regras forem seguidas, a conclusão é absolutamente certa, sem margem para erro. Do outro lado, temos a indução. Ela faz o caminho inverso.
Comece observando vários casos pequenos, particulares, e tenta criar uma regra geral em cima disso. Só que aí que tá a pegadinha, a indução só oferece uma conclusão provável, nunca uma certeza absoluta, porque ela tenta esticar a informação além do que foi estritamente observado. Para deixar isso bem concreto, pensem nas aulas de matemática. Demonstrações de fórmulas no quadro são exemplos de raciocínio dedutivo puro. Uma forma clássica de fazer isso é o silogismo. Funciona assim. Premissa A. Todo animal nasce, vive e morre. Essa é a regra geral. Premissa B. O tigre é um animal. Esse é o caso particular. Conclusão. Logo, o tigre nasce, vive e morre. É incrível perceber como a conclusão já estava meio que escondida dentro da primeira premissa. O raciocínio lógico só trouxe isso para a luz. É uma certeza inabalável. Só que a gente sabe que o mundo real é bem mais bagunçado. E é por isso que usamos tanto a indução. Pensem neste exemplo. A estatística mostra que a maioria dos brasileiros de 17 anos vai viver em média por mais 60 anos. Aí a gente conhece a Helena e sabemos que ela é uma brasileira de 17 anos. O argumento indutivo diria: logo, a Helena viverá por mais 60 anos. Mas espera aí, isso é uma certeza matemática? Claro que não. É altamente provável com base nos dados, sim, mas a conclusão vai além das informações iniciais. Infelizmente, imprevistos acontecem. A indução é essencial para a ciência e para as nossas previsões diárias, mas exige cautela porque as conclusões são apenas provavelmente verdadeiras. E a nossa última sessão, princípios fundamentais da lógica. Dominar essas estruturas já muda totalmente a forma como a gente analisa o mundo. Mas para entender as regras do jogo no nível quântico da filosofia, a gente precisa voltar bastante do tempo e visitar o filósofo grego Parmênides, lá no século V a.C. Ele teve a sacada genial de dizer que o ser é e o não ser não é. Com isso, ele lançou a pedra fundamental do pensamento verdadeiro. Ele sacou que existem conhecimentos tão óbvios, tão evidentes, que nem precisam de demonstração. Eles são os pontos de partida, os axiomas da razão humana. Sem eles, a nossa mente daria tilt e não conseguiria formar uma única frase coerente. Então, o grande segredo é dominar os 3 degraus desse pensamento. Primeiro passo, o princípio de identidade. Todo ser é idêntico a si próprio. Parece óbvio demais, mas estabelecer que x é a raiz de toda a coerência. Segundo passo, o princípio de não contradição. É simplesmente impossível que uma coisa seja x e não x ao mesmo tempo e no mesmo contexto. Um círculo não pode ser um quadrado. Não dá para uma coisa ser um sucesso e um fracasso total ao mesmo tempo. Sem essa regra, as nossas palavras perdem completamente o sentido. E o terceiro passo, o princípio do terceiro excluído. Derivado do anterior, ele dita que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Se a verdade é que um quadrado tem 4 lados, é obrigatoriamente falso que ele não tenha 4 lados. Não existe uma terceira opção mágica flutuando ali no meio. Para visualizar como essa obviedade profunda funciona na prática, vamos pegar a frase "você é você". É um exemplo perfeito de uma tautologia. A palavra grega tauto significa o mesmo. Quando a gente analisa a frase sintaticamente, percebe que o sujeito e o predicado estão falando exata e milimetricamente da mesma coisa. Pode até soar como uma repetição boba, mas na verdade, esse é o cimento lógico que garante que a gente não perca o fio da meada no meio de um debate complexo. Quando a gente mantém a identidade dos conceitos intactas, evitamos cair naquelas falácias de equívoco que vimos agorinha mesmo. Isso nos traz a uma provocação final. A gente dissecou falácias que enganam multidões, entendeu a diferença entre a dedução e a indução e visitou as leis imutáveis da lógica lá da Grécia Antiga. Mas e aí? Como é que a gente, como estudantes navegando nessa era do excesso de informação, de algoritmos e de fake news, pode usar isso tudo? Aplicar essas ferramentas não é só um exercício acadêmico, é um verdadeiro ato de independência intelectual. Quando a gente exige premissas verdadeiras, formas válidas e respeito à não contradição, a nossa mente cria um escudo contra a manipulação. Então, fica o desafio. Da próxima vez que uma manchete bombástica ou um argumento muito persuasivo cruzar o feed de vocês, ativem esse detetive interno. Qual é a premissa ali? A conclusão é dedutiva ou indutiva? Tem alguma falácia escondida no meio das palavras bonitas? O poder da lógica está literalmente nas mãos de quem sabe usar. Continuem questionando e fortalecendo esse raciocínio estruturado, porque isso muda tudo.